Nossa história se inicia com uma jovem bruxinha preparando um chá usando sua magia para transformar as sementes em folhas. Assim que fica pronto, ela leva para sua mestra e após isso trata de alimentar todos os animais enquanto faz carinho em seu pet de estimação. Então sua mestra a chama na sala onde avisa a garota que ela tem apenas mais um ano de vida restante. Meg não consegue acreditar no que está ouvindo e imagina que sua mestra deve estar fazendo algum tipo de pegadinha falando isso justo em seu aniversário de 17 anos. Mas a idosa afirma ser a mais pura verdade e nunca brincaria com algo assim. Só que isso deixa Meg muito triste sem entender como isso vai acontecer já que ela está tão bem de saúde. Então sua mestra conta que a garota está sob um tipo de maldição muito antiga que é desconhecida pelas bruxas da atualidade. Ela usa seu poder dando a Meg um vislumbre do futuro explicando que essa maldição age como uma doença congênita que se ativa somente quando a pessoa faz 17 anos, dando assim um ano para a pessoa viver. Após esse tempo, quando ela fizer 18 anos, envelhecerá 3 anos a cada dia até que define completamente. Meg fica muito assustada vendo aquilo porque a mulher está lhe mostrando seu futuro e não aceita que isso vai acontecer com ela, por isso dá a ideia de procurarem quem a amaldiçoou e forçar essa pessoa a falar como se quebra essa maldição. Mas sua mestra a lembra que isso é congênito como uma doença, por isso não há o que possa ser feito. Mas promete que irá cuidar de Meg em seus últimos dias. Ela, porém, não consegue acreditar estar ouvindo isso da pessoa que a criou porque esperava um pouco mais de consideração nesse momento. Nisso a velhinha decide deixar as piadas de lado e revela haver um modo de se livrar dessa maldição. Ela põe na mesa uma garrafa num formato estranho e encanta com um feitiço de tempo enquanto explica a Meg que ela deve colocar naquela garrafa lágrimas de felicidade. Pois só a partir dessas lágrimas será possível criar a semente da vida, algo que só os humanos possuem e é criada a partir de sentimentos fortes como raiva e felicidade. Então a missão da garota será capturar 1000 lágrimas de felicidade genuína que serão colocadas automaticamente naquela garrafa graças ao feitiço. Assim, quando ela atingir a meta e comer a semente, poderá viver além do seu tempo limite, se tornando quase imortal. Mas coletar esse tanto de lágrimas de pessoas experimentando alegria genuína é algo quase impossível, ainda mais em apenas 12 meses, o que deixa Meg muito brava, que logo se troca para sair um pouco. Fora de casa ela reflete sobre sua vida até o momento e tudo o que passou para se tornar uma boa maga e acha que tudo isso deve ter sido em vão, visto que ela só tem mais um ano de vida. Então seu pet decide lhe animar como sempre faz, e ao ver aquilo uma garota questiona o que ela está fazendo ali e pede para fazer carinho também na criatura. Nisso ambas começam a conversar e a garotinha revela que estava indo até a senhorita Faust, a mestre de Meg, para pedir por um monte de flores para que sua mãe possa dormir em paz. Pois ela passou bastante tempo no hospital e saiu recentemente. Mas desde que saiu está dormindo e ainda não acordou, por isso quer dar flores para que ela tenha um bom sono. Ao ver o rosto da garotinha, Meg vê a si mesma no passado, quando também perdeu seus pais, mas deu a sorte de ser adotada por uma mulher gentil, por isso ela decide que vai ajudar a menina a dar flores para sua mãe. No caminho ela questiona que tipo de flores a mãe dela gostava, mas a garota não entende muito disso, apenas sabe que eram flores bonitas e rosa que sua mãe sempre dizia querer ver novamente. Mas essa informação acaba sendo muito vaga, então seguem andando pela cidade enquanto todos cumprimentam Meg por saberem quem ela é. Então elas vão comprar umas batatas assadas e lá Meg acaba se encontrando com sua amiga, que aproveita para lhe dizer um oi. Após isso seguem andando e a garota comenta sobre o fato de todos na cidade conhecerem Meg, já ela responde ser porque ela é discípula de Faust, uma dos 7 sábios, o grupo de magos mais inteligente do mundo. Isso faz a garotinha achar que Meg vai virar uma também. Mas Meg acaba se lembrando da maldição, então resolve deixar essa conversa de lado e ir logo ajudar a garota com sua missão das flores. Quando chegam na casa, Meg fica surpresa ao descobrir que o pai de Anna é Randy, um cliente que sempre pede remédios à sua mestra, e Meg sempre entrega pela clínica e explica que essa é a primeira vez que viu sua filha Anna, que veio lhe pedir flores para a mãe dela. Nisso Meg questiona quais eram as flores preferidas de Iris, mas Randy não se lembra mais, mas acha que possa ter alguma informação no álbum de fotos que Anna logo se oferece para pegar. Meg fica feliz ao ver a garota tão animada e o rapaz também se alegra, comentando que apesar da mãe dela ter passado muito tempo doente, a filha cresceu cheia de vida. Então revela que a esposa partiu há cerca de uma semana.
Depois dessa conversa decide trocar de assunto oferecendo um chá para a garota que observa a casa desorganizada enquanto o rapaz procura por folhas de chá. Meg então nota a estante cheia de folhas medicinais que Randy explica serem de sua esposa que amava colecionar e acha que não vai poder fazer o chá porque não está achando as folhas. Mas Meg encontra folhas que servem para chá entre as folhas medicinais. Enquanto a água ferve eles observam as fotos das viagens de Randy e Iris. Ao passar as páginas ele revela como foi viajar para cada local e conta um relato impressionante sobre a viagem ao Extremo Oriente pois quando chegaram lá algo muito estranho aconteceu. Começou a cair uma neve rosa por todo o lugar no meio de um dia quente de primavera. Essa memória deixa ele muito emocionado o que lhe faz refletir não ter tido muito tempo para ficar com sua família depois que Ana nasceu. Por mais que quisesse ajudar ele acabou deixando todo o serviço de casa para sua esposa porque ele tinha que trabalhar para colocar comida na mesa e pagar as contas. Hoje se arrepende disso porque se soubesse que nunca mais iria poder ver sua esposa teria feito um esforço para passar mais tempo com ela e quem sabe viajar mais. Meg então tenta desviar desse assunto triste servindo o seu super chá com um ingrediente secreto que o deixa ainda mais saboroso. Assim que diz isso uma ideia acaba passando por sua cabeça por isso pede a Ana para que a leve até onde sua mãe está para que ela possa mostrar a flor favorita da mulher e a tal neve rosa que ouviu falar. Lá elas observam a lápide e Ana conta saber que sua mãe não vai acordar daquele sono. Mas mesmo assim quer saber se por acaso a bruxa mais poderosa poderia fazer algo a respeito. Porém Meg nega porque ninguém pode acordar daquele sono. Ana já esperava por essa resposta e revela para sua amiga que na última vez que foi visitar sua mãe ela lhe pediu para que cuidasse de seu pai. Desde de sua partida agora tudo o que Randy faz é ficar encarando as fotos por isso ela pensou que caso pudesse fazer sua mãe descansar bem talvez seu pai se alegrasse. Foi por isso que teve a ideia de buscar pelas flores que ela gostava. Nesse momento Randy surge dizendo ter adiado todas as consultas daquele dia porque queria muito ver Meg mostrando a flor preferida de Iris e deseja saber se ela realmente conseguiu descobrir o que a bruxa supõe que sim. Ela conta que a mulher sempre pegava flores dos lugares que visitava para mostrar o mundo à sua filha através daquelas flores. Mas teve uma que ela não conseguiu pegar e acha que essa talvez fosse a que ela mais gostaria que Ana visse. Então explica a garota que no Extremo Oriente existe uma árvore chamada de cerejeira Yoshino, um tipo de cerejeira que só floresce no começo da primavera. Nesse momento ela tira do bolso algumas folhas e começa a recitar uma magia com palavras muito belas criando assim o florescer das cerejeiras na forma de uma grande ilusão que consegue deixar até mesmo ela impressionada. Nisso diz a Randy que ele não precisa se culpar por deixar todo o serviço para sua esposa porque tem certeza que ela sabe como ele se sentia. E explica que todas as ervas em sua casa foram colhidas por ela especialmente por causa da sua condição física e isso é uma prova do quanto ela amava aquela família. Além disso conta a Ana que agora a mãe dela vai descansar em paz porque conseguiu mostrar à sua filha a flor que ela mais queria. Suas palavras de acalento fazem Ana ir aos prantos vendo que agora não precisa mais ser forte pois desde que sua mãe partiu seu pai tinha ficado muito reservado e triste o que a fez se sentir solitária. Mas agora seu pai promete que nunca mais a deixará sozinha enquanto ela chora de saudades pela sua mãe. Uma parte desse sentimento forte é capturado pelo vaso que cria duas pequenas esferas. Após isso Ana questiona se Meg se tornará uma grande bruxa assim como sua mestra. Meg, porém, não sabe como vai informar que isso não é possível por causa de sua maldição. Então Randy diz à garota que não precisa perguntar porque ele tem mais do que certeza de que Meg conseguirá se tornar uma bruxa ainda mais poderosa. Vendo o rosto feliz de ambos ela desiste de falar a verdade e afirma que irá se tornar uma grande bruxa e quando isso acontecer vai mostrar muitas cerejeiras para Ana. Quando volta para casa Meg mostra alegre o recipiente para Faust questionando se aquelas seriam lágrimas de felicidade o que a mulher nega porque ali há uma mistura de felicidade com tristeza. No entanto parece ser uma mistura de sentimentos muito fortes por isso o pote pegou então elogia sua aluna. Meg questiona o porquê de Faust ter esperado até a maldição ativar para revelar que ela tinha isso pois se tivesse dito antes ela teria mais tempo para se preparar. Sua mestra então pergunta se ela por acaso teria conseguido coletar as lágrimas se tivesse conhecimento desse problema antes o que Meg nega porque se conhece bem o suficiente para saber que apenas ficaria chorando até o fim.
Faust segue contando que para a garota ter conseguido pegar essas lágrimas primeiro foi necessário que ela crescesse e adquirisse mais experiência de vida, assim agora ela se tornou capaz de ser alguém que pode vencer a maldição. Por isso questiona se ela vai se deixar abater ou ser alguém que realmente pode sobreviver a esse fim trágico. Meg pega seu pote e afirma à sua mestra que irá conseguir as 1000 lágrimas de felicidade. Desde aquele dia uma semana se passou e agora que está mais motivada a coletar as lágrimas questiona sua coruja sobre quantas precisa coletar por dia para atingir o número que precisa dentro do prazo. Nisso sua coruja revela serem 3 lágrimas por dia, um número que deixa Meg desesperada vendo que foi um imenso trabalho para conseguir 2. Nesse momento sua amiga chega e ela aproveita para abraçá-la, aproveitando para contar de sua situação terrível, deixando Fine surpresa. Isso a faz compreender o porquê de Meg querer coletar aquelas lágrimas tão puras e belas. Mas Meg não acha que tenha feito grande coisa, então sua amiga a manda aprender a aceitar elogios. Após isso Meg pergunta o que ela veio fazer ali e Fine revela ter vindo pedir para Faust consertar seu relógio porque o relojoeiro em que foi não conseguiu. Apesar disso não ser algo que Faust costume fazer, ela aceita dar uma olhada e assim que pega o relógio compreende o que está havendo. O relojoeiro não conseguiu consertá-lo porque o espírito do relógio já está muito enfraquecido. Fine não entende como isso pode ser possível, então Faust segue explicando que nesse mundo existem espíritos que habitam em todos os seres orgânicos e inorgânicos. E são esses espíritos que fazem as coisas continuar funcionando. Mas quando eles se vão não há mais nada que possa ser feito. No entanto, ainda existe uma pessoa que talvez possa ajudá-la. Um relojoeiro da cidade chamado Zepeto que é capaz de lidar com problemas que outros relojoeiros jamais conseguiriam. O homem observa o objeto muito impressionado com os detalhes, rapidamente identificando ser um relógio alemão. E com tantos detalhes dá para notar que foi feito com muito carinho. Porém, para saber se pode consertá-lo terá que dedicar algum tempo para analisar com cuidado. Mas como está sozinho na loja não pode fazer isso agora porque podem aparecer mais clientes, então Meg tem a ideia delas cuidarem da loja enquanto ele arruma o relógio. Lá Meg dá a ideia de sua amiga comprar um novo relógio porque existem muitos de última geração que são bem melhores, mas a garota nega por ter muito apego emocional ao relógio que tem. Além disso questiona Meg se aquela maldição vai mesmo acabar com ela, o que Meg confirma. Fine pensa sobre isso sem entender como Meg consegue ficar tão calma numa situação dessas e logo começa a chorar porque não quer que sua amiga se vá. Meg a observa tentando lhe acalmar e se lembra que a garota sempre foi assim desde quando se conheceram. Naquele dia ela havia acabado de perder uma briga para alguns garotos e Fine apareceu para lhe ajudar, chorando por ver ela machucada. Meg se levantou e disse para ela para de chorar porque o sorriso dela é muito bonito e quer vê-lo todos os dias, isso a alegrou. Agora que já cresceram percebe que sua amiga não mudou nada desde que eram crianças, pois seu coração ainda continua muito gentil. Por isso ela manda sorrir novamente e avisa não pretender desistir da vida porque ainda quer ver ela entrando na faculdade, casando com uma boa pessoa e tendo muitos filhos. Seu jeito descontraído deixa Fine alegre novamente, achando que a garota está agindo que nem uma mãe. Momentos depois o relojoeiro aparece dizendo não poder fazer nada pelo relógio porque o espírito que habita nele já está no fim de sua vida. Fine compreende, revelando que o motivo dela querer poder usar aquele relógio por mais tempo é porque pertenceu a seu avô, por isso sente uma ligação especial com o relógio. Nisso Meg revela que tem algo que elas podem fazer. Então a leva até o parque onde cria um círculo mágico para um ritual que as bruxas costumam fazer para agradecer a algo pelo bom serviço. Ela coloca o relógio da garota no centro do círculo e começa a recitar o encantamento para ativar a magia, fazendo com que o espírito que ainda vive no relógio saia e volte para sua casa. Dessa forma, quando um espírito é devolvido assim, ele tem a chance de renascer em outro objeto e permanecer vivo, então uma parte do avô de Fine vai permanecer viva em algum lugar. Isso faz Fine chorar sem perceber de tão emocionada. Após isso agradece Meg, revelando também que quando aquela luz surgiu trouxe à sua mente memórias do tempo que passou com seu avô. Meg reflete que aquele espírito do relógio parecia muito gentil e carregava tanto a força do avô quanto a de Fine. No caminho de volta Meg encontra uma senhorinha que decide ajudar a carregar as compras e quando chegam na casa pede para a mulher lhe ensinar mais sobre as plantas do jardim. Depois se despedem.
mas na saída ela nota uma aura obscura em volta da mulher. Isso a faz se lembrar de quando era pequena e viu a mesma coisa em volta de um idoso e questionou Faust sobre o que seria. Ela lhe contou se tratar do ceifador. Uma aura que ronda as pessoas que já não têm mais tempo sobrando. Nisso Meg pergunta à sua mestra se não há mesmo como ajudar alguém coberto pelo ceifador, mas sua mestra diz que não devem mexer com o destino, porém Meg não aceita isso. E lembra que certa vez Faust disse que as bruxas vivem ao lado do destino, por isso criar a semente da vida seria alterar esse destino também. Por isso não pode aceitar deixar aquela mulher ser levada pelo ceifador, então vai até lá. A mulher fica impressionada ao ver Meg lá àquela hora e a garota conta ter brigado com Faust, por isso resolveu dar uma fugidinha, então a mulher deixa ela entrar. Ela ainda comenta estar surpresa que as duas brigaram, mas isso a faz se lembrar de quando brigava com seu esposo. Algo que Meg não consegue imaginar, mas ela explica que quando se convive por muito tempo com uma pessoa, brigas acabam ocorrendo, só que é necessário para se conhecer melhor uma pessoa. Após o jantar vão para a cama, onde Meg nota um belo cheiro de flores que a idosa conta ser por causa dela que esteve cuidando das flores durante o dia. Então Meg questiona há quanto tempo o filho dela se mudou, o que a moça não sabe responder porque já tem muito tempo. Algum tempo se passa e a mulher questiona o porquê de Meg não dormir, notando a preocupação da garota, e diz que ela pode falar o que quiser porque gosta de ver Meg sorrindo. Mas isso só deixa Meg mais preocupada, sem saber em como vai contar para ela. Nos dias que se seguiram ela passou a maior parte do seu tempo com a mulher e pesquisava em seus grimórios durante o tempo livre. Mas além de não encontrar uma solução, também notou que a aura do ceifador estava ficando mais forte. Certo dia a mulher decidiu lhe mostrar uma árvore que considera especial porque desde que era pequena sempre compartilhou seus momentos importantes com ela. Reuniões de família, casamentos, piqueniques e até esse momento com Meg. A garota se sente feliz em saber disso, mas assim que toca na árvore sente um distúrbio no poder mágico, indicando que a árvore também já não tinha mais muito tempo restando. Nisso ela se lembra da voz de sua mestra explicando haver alguns destinos que podem ser mudados e outros que não podem. Agora que compreende essa realidade, Meg pergunta à idosa o que ela iria querer fazer se o mundo fosse acabar no dia seguinte, e depois de refletir um pouco ela conta que amaria passar seus últimos momentos com sua família. Assim, naquela noite Meg conjurou uma magia em sua coruja, lhe dando mais força para ir bem longe. No dia seguinte, quando a mulher acorda, se espanta ao ver Meg junto com seu filho e a família dele. O homem relata ter vindo porque da forma como Meg avisou parecia que ela estava com a saúde péssima. Mas Meg diz apenas ter criado uma desculpa para que eles pudessem se rever. Agora naquele lugar o rapaz se lembra de quando brincava com seu pai perto da árvore, e então vai brincar com sua filha também. Nisso a mulher agradece Meg por ela ter reunido sua família e comenta que em todos esses anos de vida teve a oportunidade de conhecer algumas bruxas, mas nenhuma fez tanto por ela quanto Meg. Agora que está tendo um dia tão maravilhoso, sente que não precisa de mais nada e é muito grata a Meg, só que nesse momento sua energia vital se esvai completamente, deixando Meg aos prantos. Mas sua mestra explica que a mulher se foi em paz, notando o sorriso em seu rosto, e isso foi tudo graças a Meg, que fez o que podia, pois apesar de não poderem estender o final, podem alterar como acaba. E foi justamente isso que Meg fez, e como alguém que carrega uma maldição ela tem que se esforçar para viver, pois embora algumas pessoas acabem partindo no meio do caminho, ela sempre vai carregá-las em suas memórias. Então precisa viver para ver o mundo que as outras pessoas gostariam de ter tido a oportunidade de ver. Um tempo se passa e agora Meg está passando o tempo vendo televisão. Quando o repórter diz a data a isso, a faz-se recordar que sua mestra havia partido há cerca de uma semana para um encontro dos grandes sábios na América do Norte. Nisso a televisão exibe uma bruxinha que foi fazer um show na América do Sul. Isso deixa Meg muito brava porque aquela garota, além de ser muito famosa, é a membro mais jovem dos 7 sábios, tendo a mesma idade que ela. Tal coisa a deixa frustrada porque não consegue entender como ela consegue isso enquanto ela não. Por isso resolve ir dormir emburrada. No dia seguinte acorda com um pé em sua cara que pertence a uma bruxinha que veio lhe visitar. A mulher se apresenta como Inori, a bruxa da sabedoria. Isso deixa Meg confusa porque sempre ouviu que ela tinha cerca de 100 anos. Ela segue explicando ter vindo lhe visitar a pedido de sua mestra, que não vai poder voltar no momento por estar muito ocupada com a pesquisa.
Essa pesquisa se deve ao fato de alguns ecossistemas estarem sofrendo mutações por causa da magia, por isso a mestra da garota vai dedicar um tempo para entender o que está havendo exatamente. Então, como vai ficar fora um tempo, pediu para Inori vir para a casa dela. Essa informação deixa Meg brava porque já é uma garota grande e sabe cuidar da casa. Mas a bruxa diz estar ali justamente porque a mestra dela está preocupada com a casa. Mas antes que se instale, Meg pede educadamente para ela lavar os pés porque estão cheios de chulé. Após isso, ela vai pegar umas ervas para fazer chá e ao ver isso, Inori fica impressionada com a habilidade da garota com as ervas. Além disso, acha aquele chá muito delicioso. Isso a deixa curiosa para saber se uma pessoa tão habilidosa já possui um pseudônimo, o que Meg nega apesar de se considerar a maior aprendiz do mundo. Mesmo assim, gostaria de ter um porque um pseudônimo dá muito prestígio a um mago, por isso sempre são dados quando um mago atinge certas expectativas. A maga fica interessada nas habilidades de Meg e pede para ver mais dessas ervas que ela tanto gosta, e isso coincide justamente com o que Meg já ia fazer. Porque estava prestes a ir no jardim pegar umas ervas para preparar um banho cheiroso para os pés fedorentos de Inori. E explica que desde que era pequena Faust lhe faz cuidar daquele jardim e assim com o tempo aquele cenário sem vida se tornou um jardim muito bonito. Inori acha aquilo impressionante principalmente porque requer muita habilidade cuidar das plantas naquele clima e lembra que os humanos sempre interferiram demais na natureza. Mas mesmo causando esses desastres, quem está no poder continua achando que pode arrumar tudo com magia. Suas palavras fazem Meg se lembrar de quando estava chorando ao ver que as mentas estavam esmagando as outras plantas. Aquilo a entristeceu muito porque agora iria ter que queimar tudo até as raízes. Afinal, quando menta cresce demais se torna uma erva daninha. Mas sua mestra não deixou porque toda a vida possui seu próprio modo de viver e não merecem acabar só por isso. E como bruxas é dever delas aprender a coexistir com a natureza. Nisso Inori explica que quando as pessoas tiram as plantas de seus devidos lugares, a magia da terra fica sem ter para onde ir, então acabam procurando os objetos grandes mais próximos. E devido à sobrecarga de magia, um desequilíbrio no ecossistema ocorre. Por isso é dever das bruxas viver em equilíbrio com a natureza. Então Inori pergunta a Meg o que ela faria caso tivesse poder. Ela revela que iria ser muito famosa e criar um harém de homens bonitões. Mas muda de assunto explicando que esses assuntos pesados não são sua praia porque nunca sabe quando alguém pode partir, então acha que é muito melhor aproveitar a vida se divertindo. Depois disso ela lava os pés da mulher que fica muito relaxada com o calor da água e o cheiro a faz se lembrar que esteve trabalhando tanto que nem teve tempo de tomar um banho esses dias. Por isso Meg promete que irá preparar um banho para ela também. As habilidades de Meg deixam Inori tão impressionada que ela decide lhe convidar para se tornar sua assistente quando o período de aprendiz acabar. Assim ambas podem atuar juntas no setor farmacêutico com seus conhecimentos em ervas medicinais. Meg fica receosa em ir para outro lugar tão distante, mas Inori acha que ela deve aproveitar enquanto é jovem para se aventurar. Naquela noite Inori foi ver Meg meditando e achou aquilo curioso, já que ela nunca fez isso, afinal é uma prodígio. Meg muda de assunto querendo saber o que a mulher faria se soubesse ter apenas um ano de vida restante. A mulher deseja saber se esse seria o caso de Meg, que nega, mas não consegue esconder porque a bruxa já notou isso por causa das reações de Meg quando falavam sobre o futuro. A garota então explica toda a situação para sua amiga e revela não conseguir parar de pensar nisso desde que prometeu à sua velha amiga que iria ficar viva e ter uma vida feliz. Mas ainda não sabe exatamente como vai fazer isso porque já se passaram algumas semanas e só conseguiu 4 lágrimas. Por isso pede alguma dica a Inori. Mas nem mesmo ela, sendo a bruxa da sabedoria, entende como essa magia funciona. Afinal, não se costuma usar emoções para fazer magias. Mas se ela tivesse que coletar, provavelmente iria usar um método científico para identificar como se cria felicidade genuína e tentaria replicar isso em cobaias. Só que isso levaria muito tempo e talvez não funcionasse. Meg fica abatida com essa situação porque mesmo que ela tente ser sempre positiva, sabe mais do que ninguém que coletar 1000 lágrimas em um ano é impossível. Inori então pergunta se ela vai desistir, o que faz Meg notar o que estava fazendo. Lentamente, sem perceber, ela quase abandonou seu plano, o que faz Inori cair na risada achando Meg muito boba por quase desistir sem notar.
Então decide que vai mostrar à garota algo muito especial que vai lhe motivar porque justamente naquela noite vai cair uma chuva de estrelas cadentes. Mas Meg não consegue ver nada porque é uma noite de lua cheia, então a luz não deixa elas verem o céu. Porém isso não é um problema para Inori, que com um simples estalar de seus dedos faz o céu escurecer e em segundos começa a chuva de estrelas cadentes mais bonitas que Meg já viu. Nesse momento sua amiga lhe pede para fazer o desejo que ela mais quer: ficar viva para se tornar uma grande maga assim como sua mestra. No dia seguinte, quando Faust é recebida pelas garotas que estão muito alegres e aproveitando o momento, Inori pergunta a Faust se Meg pode ser sua aprendiz quando o momento chegar o que a maga permite. Então ela manda Meg tratar de ficar viva para poderem trabalhar juntas no futuro. Algumas semanas se passam e agora a cidade está muito próxima do Festival dos Espíritos. Um momento em que Faust abre o portal pro mundo dos espíritos, liberando toda a energia acumulada na cidade. Mas faltando poucos dias pro festival, a maga acaba se acidentando e, já que não vai poder abrir o portal nessas condições, resolve chamar outra maga para lhe substituir. No dia seguinte, Meg acorda com muito frio e decide acender a lareira Dai. Quando olha para trás, se espanta com a figura de Sophie em sua casa e pensa se tratar de um fantasma. Mas sua mestra logo explica ter pedido a garota para lhe substituir no festival e, já que terá que ficar de cama por um tempo, pede a Meg para mostrar a cidade à garota.